Os outros irmãos que não pertencem ao nosso ministério, me perdoem, irmão, porque eu recebi ordem do meu pastor presidente, nós temos que cumprir as ordens. Aleluia, não é por maldade, de jeito nenhum, né? Os irmãos que entendem, sabem muito bem, aleluia, como que é. Tem muitos ministérios que não importa, né? Mas nós recebemos assim essa ordem e temos que cumprir em nome de Jesus, né? Mas eu quero assim citar palavras aqui, aleluia, dentro da Bíblia, depois nós vamos entrar na palavra da Santa Ceia, assim que o Senhor, aleluia, falar da maneira que Ele quer falar. Aleluia, eu quero meditar aqui no Salmo 51, aleluia. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que Ele remove um espírito reto, aleluia. E quando ele pecou, aleluia, que o profeta Natan mandou morrer, aleluia, que falou sobre tudo que ele estava fazendo de errado com Deus, Davi se humilhou, aleluia. Ele praticou adultério, homicídio, né? Todos sabem pela Bíblia, aleluia, não é história minha, aleluia, aqui está escrito, aleluia, mas ele teve o prazer de se humilhar para o Senhor, né? Tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, aleluia, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aleluia. Davi humilhou, depois que ele pegou, aleluia, que aquele profeta veio com ele, aleluia, que ele reconheceu a miséria dele, ele se humilhou para o Senhor, ele pediu perdão para o Senhor, aleluia, e ele recebeu de Deus o perdão. O Senhor perdoou Davi. Davi tem um coração voltado para o Senhor. Davi reconhecia. Será que nós reconhecemos o que fizemos quando nós pecamos também? Será que nós humilhamos e nós reconhecemos, mas não demos quando nós pecamos? Porque mesmo de nós estamos, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ele levou o céu para a terra. Ele não viu nem o justo sequer. Mas nem por isso, né, quando nós vamos começar a pecar todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Não, nós temos que fazer tudo para agradar o nosso Deus, para estar na presença do nosso Deus. Aleluia! Engrandecido e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Eu quero citar mais alguns versículos aqui no livro de Isaías 38, irmão. Isaías 38, no livro de Isaías 38, se não quiser acompanhar a leitura, tudo bem, se não quiser, aleluia. Põe o teu coração nas palavras que o Senhor tenha falado contigo, aleluia. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ele, Isaías filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse ao Senhor: lembra-te, peço-te de que cantei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos meus olhos. Ele chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: Pai, diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentaria aos seus dias 15 anos. Aleluia. Engrandecido e exaltado é o santo nome. Deus preparou Isaías para chegar até o rei Ezequias e dizer: aleluia, ele ficou doente, com aquela enfermidade, e o Senhor disse: vai dizer a ele que pode ter porque ele vai morrer e ele não vai viver. Aleluia. Não porventura, aleluia, quando levou para uma pessoa. Aleluia. E muitas vezes aquela pessoa não quer aceitar o recado do Senhor. Muitas vezes aleluia. E ele está entregando. Aleluia, porque Deus conhece o coração do homem, o coração da mulher. Deus conhece tudo, irmão. Aleluia. E naquele momento Isaías entregava aquele recado para o rei Ezequias. Aleluia. Ele, irmão, aleluia, não se levantou como profeta de Deus. Mas quando ele orou para a palavra do Senhor, e clamou ao Senhor, aleluia, o rei Ezequias pedir perdão para o Senhor.
a Deus, e não a nós. Aleluia. Do Senhor. E daí ele entregou o recado para o rei Ezequias. Ele chorou. Aleluia. Constantemente diz o Senhor, muitíssimo diz a palavra de Deus. Aleluia. E quando Isaías ia saindo, o Espírito de Deus falou com Isaías. Mas lá diz para ele, engrandecido exaltado pelo nome do Senhor, mas sabe por quê? Porque ele vai dar poder de mão do Senhor. Aleluia. Ele jubilou, ele que ter razão. Mas nós temos o nosso coração mais do nosso irmão, do nosso próximo. Por mais não que ele se levante contra nós. Quando nós oramos, nós temos que pedir, Senhor, me perdoa. Porque todos nós não temos sujeitos. Aleluia, passar por algo, aleluia, que pode entristecer o nosso coração, né? Mas para dar rancor, nós não pode, de jeito nenhum. O rancor fica com o nosso adversário, que é Satanás. Amém, igreja? Aleluia. E quando ele entregou novamente, aleluia, a palavra para o rei Ezequias, aleluia, o Senhor acrescentou a vida daquele rei, aleluia. Ele teve prosperidade, diz a palavra do Senhor. Quando nós subimos uma coisa, é diferente. Quando nós começamos a se humilhar para o Senhor, Deus acrescenta tudo em nossa vida, irmão. Tudo ele acrescenta em nossa vida. Amém, igreja? Aleluia. Jesus, agora, irmão, abre as suas vidas. O mesmo livro que a irmã você sempre costuma meditar. Aleluia. 1 Coríntios 11, no capítulo, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Essa igreja se coloca de pé para junto nós meditar. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus. Oh. Aleluia, Jesus. Agradecido. Exaltar o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Aleluia. Irmão, presta atenção à palavra de Deus. Aleluia. Não é para prestar atenção, irmão, você, senão é a palavra do Senhor. Aleluia. Deus dá os olhos, Ele nos corrige, porque Ele nos ama, irmão. Amém? Eu fiquei contente, meu irmão. Pessoas que não estavam vindo nos cultos de Santa Ceia. E hoje está aqui, é tão bom nós aprender de Jesus, irmão. Muito bom nós aprender de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 17. Nisso, porém, eu vou dizer-vos, não vos vou. Aleluia. Posso Paulo falando. Porquanto vos ajuntar, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo outro que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casos para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai-vos que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Aleluia. Paulo não dava louvor, não dava crédito, porque ele estava todo desmantelado, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, em memória do Senhor. Porque todas as vezes que comeis esse pão, e bebeis esse cálice, e anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse